Dando continuidade, pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre a esclerose sistêmica ou esclerodermia, como queiram, tá? Então, a esclerose sistêmica também é uma doença multissistêmica, também é uma doença crônica, entretanto, é uma doença que ela é monofásica, então ela não vem em surtos e remissões, assim como o lúpus. Estabeleceu a doença, ela é irreversível. O que é que acontece num paciente com esclerose sistêmica? Mais uma vez, autoimunidade, produção de autoanticorpos funcionam como gatilho para gerar uma disfunção vascular, inflamação naquela região, isquemia e necrose associada a um aumento na síntese de colágeno. Essa associação vai dar fibrose dos órgãos acometidos, tá? Eu posso ter acometimento de pele, que é o mais clássico dessa condição, mas posso acometer outros órgãos como pulmão, fígado e rins. A esclerose sistêmica vem do termo escleros, que quer dizer pele espessada e endurecida. Então, pensei em esclerose sistêmica, lembrar do acometimento de pele, que é bastante comum nesta condição. Observe essa paciente em questão, ela praticamente não tem pregas, tá? A pele é mais lisinha, essa paciente tem fibrose nessa região, é uma pele mais espessada, uma pele mais endurecida. Diferentemente das anteriores, lúpus e Sjögren, ela é mais comum na faixa etária mais idosa, entre 65 a 74 anos de idade, e também é mais comum nas mulheres. Então, observe que até agora só falei em doenças que são mais comuns em mulheres, entretanto, essa aqui mais na faixa etária mais idosa, 65 a 74 anos de idade. E quais são as manifestações clínicas da esclerose sistêmica? Eu posso ter manifestações localizadas, que são manifestações apenas de pele. Então, observe, eu posso ter uma região esclerótica mais localizada, que a gente chama de morféia. Eu posso ter uma esclerose nessa região da perna aqui, então eu posso ter uma faixa fibrótica na região da pele, principalmente em pessoas mais jovens, em pessoas do sexo feminino, nos membros inferiores, que a gente chama de esclerodermia linear. E posso ter uma alopécia localizada, que lembra aqui um golpe de sabre. Então, observe que você pega um sabre, bate na cabeça dessa paciente e faz aqui uma alopécia mais localizada nessa região do couro cabeludo. Então, são manifestações clínicas localizadas da esclerose sistêmica. Mas, como o nome próprio diz, a gente tem uma doença sistêmica, então ela pode ser cutânea difusa, cutânea limitada ou apenas visceral. Atenção a esses termos, que eles são bastante cobrados em prova de residência médica. Então, a cutânea difusa vai acometer qualquer região da pele, como o próprio nome diz, é cutânea e é difusa. Pode ter acometimento de tecidos e órgãos internos também, mas o termo difusa quer dizer que acomete qualquer região da pele. Já na cutânea limitada, eu vou ter um acometimento limitado, então vou ter mãos e faces, pés e antebraços e tem uma associação com a chamada síndrome CREST. Calma que eu explico um pouco mais adiante o que é síndrome CREST. E visceral, como o próprio nome diz, apenas órgãos internos, então não tem um acometimento de pele, é a menos comum, então ela é sem esclerodermia, sem pele endurecida. A gente tem, pessoal, um score que avalia o espessamento da pele. Isso aqui não é cobrado em prova de residência médica, eu trouxe para vocês apenas para ilustrar que tem uma maneira mais objetiva de dizer qual é o grau de espessamento de pele do meu paciente e é o score cutâneo de Rodnan modificado. Eu posso classificar o paciente em 0, 1, 2 e 3. 0 é sem nenhum envolvimento, aqui é um envolvimento leve, aqui é um envolvimento moderado e aqui é um envolvimento grave. Então aqui não tem envolvimento, aqui você consegue ainda fazer uma pregazinha, então um envolvimento leve, aqui uma prega um pouco menos proeminente e aqui eu não consigo fazer nenhuma prega no meu paciente. Então, eu tenho 17 domínios, a face, membros superiores, abdômen, as mãos, os dedos, e aí eu vou pontuar o meu paciente para avaliar o grau de espessamento de pele. Esse é o score cutâneo de Rodnan modificado. Então, é um critério que ajuda no prognóstico do meu paciente e também no diagnóstico desta condição. E o que é a chamada síndrome de CREST difusa, associada à cutânea limitada? Então, CREST tem as 5 letras que vão lembrar calcinose, Raynaud, esofagopatia, esclerodactilia e telangiectasia. Como é que eu reconheço calcinose na prática e principalmente na prova de residência médica? Ele vai te dar um raio-x de tórax com deposição de cálcio, que quer dizer hidroxiapatita no subcutâneo do meu paciente. Raynaud vai estar presente em mais de 90% dos pacientes e é a manifestação mais comum, é vasoespasmo de arteríolas digitais.
Então o paciente vai ter palidez, cianose e rubor, principalmente quando exposto a situações de frio. Esofagopatia vai ter um acometimento mais dos 2/3 distais do esôfago. Então esse paciente ele vai ter, em até 90% dos casos, uma disfagia baixa e sintomas de refluxo gastroesofágico, então pirose, regurgitação, azia, gosto metálico. Esclerodactilia, então a gente vai ter uma diminuição da extensão dos dedos, queda de pelos e diminuição da sudorese naquela região. Então a pele ficou endurecida, ele não consegue mais mover os dedos, não consegue mais estender os dedos adequadamente. E T de telangiectasias, que acontece principalmente no rosto do paciente. Então a gente tem uma dilatação de capilar, normalmente são lesões mais planas, não pulsáteis, geralmente são retangulares ou alongadas, principalmente na pele dos pacientes. Isso aqui compõe a chamada síndrome de Crest. Outras manifestações que são menos comuns, mas já foram cobradas em prova, são manifestações cutâneas, como por exemplo, úlceras na região do dedo, lembra que pode levar a isquemia e fibrose naquela região, a abertura da boca bastante reduzida, a chamada faces de rato, tá? Ou Mauspoph de alemão. Então, o paciente praticamente não consegue abrir a boca, então é até difícil entubar esse paciente quando faz insuficiência respiratória, como por exemplo. Manifestações gastrointestinais, como por exemplo, ectasia vascular gástrica, que isso aqui acontece no estômago com pequenas áreas de hemorragia, está associado aí ao chamado estômago em melancia. Então, se um paciente tem esclerose sistêmica e está tendo sangramento gastrointestinal, tenho que pensar na possibilidade da associação com estômago em melancia. E também a possibilidade de supercrescimento bacteriano. Então, falou na prova no paciente com esclerodermia, uma síndrome desabsortiva, diarreia, perda de peso, pensar na possibilidade da associação com supercrescimento bacteriano. Alterações musculoesqueléticas não são tão comuns, são mais comuns quando tem uma associação com outras doenças. Por exemplo, o paciente tem esclerodermia e tem uma artrite erosiva, pensar na possibilidade de overlapping, que é a associação de artrite reumatoide com esclerose sistêmica. Por exemplo, tem uma fraqueza muscular proximal, aumento de CPK e tem sinais e sintomas de esclerose sistêmica, pensar no overlap com polimiosite. Tá? Então, musculoesquelética não é tão comum, ela é mais comum no overlap, ou seja, associação de doenças no mesmo paciente. Manifestações pulmonares extremamente importantes para a sua prova de residência médica, porque são a principal causa de morte dos pacientes com esclerose sistêmica. São dois padrões principais. Eu posso ter uma alveolite com fibrose intersticial e posso ter uma vasculopatia pulmonar, acometimento das artérias pulmonares, dos microvasos da artéria pulmonar. Na primeira, eu tenho uma alveolite, como o próprio nome diz, eu tenho inflamação na região dos alvéolos, que pode evoluir com fibrose intersticial. Essa condição vai estar associada mais à forma cutânea difusa, ou seja, não é a forma da síndrome de Crest, que é a cutânea limitada. O paciente habitualmente se apresenta com dispneus esforços, uma tosse seca, são sintomas e sinais que são mais insidiosos. Se eu fizer uma espirometria, eu vou ter um padrão restritivo pela fibrose, ele vai ter uma restrição à ventilação daquele pulmão, aumenta o risco de carcinoma pulmonar. Se eu fizer uma tomografia de tórax nesse paciente, eu posso ter alveolite, que é inflamação, ou seja, alterações em favos de mel, associada à presença de fibrose. Então, observe aqui, lembra muito favos de mel. Do outro lado, tem a vasculopatia pulmonar, mais associada à forma cutânea limitada. Lembrar que a cutânea limitada está associada à síndrome de Crest. Então, fiz aqui um bizu para vocês, para não esquecer a associação de Crest com hipertensão pulmonar, que é Crest-HP. Presente em até 25% dos pacientes. Síndrome de Crest com hipertensão arterial pulmonar. Sinais e sintomas como dispneus esforços, síncope, hemoptise, dor torácica podem estar presentes nesse paciente. Lembrar que esses pacientes habitualmente vão ter hipertensão pulmonar e por ter hipertensão pulmonar podem ter uma B2 hiperfonética. Em casos mais graves de sobrecarga do ventrículo direito, eles podem ter sinais e sintomas de insuficiência ventricular direita, edema inferior, turgência jugular, refluxo hepatojugular. Para o diagnóstico, eu posso lançar mão de um ecocardiograma ou de um catéter da artéria pulmonar, que vai ser o padrão ouro para o diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar. Outra manifestação também bastante cobrada em prova e também muito importante no paciente que tem esclerose sistêmica ou esclerodermia é a chamada crise renal esclerodérmica. Aqui acontece uma intensa vasoconstricção renal
esse paciente tem uma ativação intensa do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Lembrar que lá no final, essa intensa ativação de renina, de angiotensina, leva a uma vasoconstricção renal. Então, a vasoconstricção renal vai diminuir o fluxo naquela região. Então, esses pacientes podem evoluir rapidamente para a doença renal crônica na forma terminal. Até 20 a 50% dos pacientes podem evoluir desta forma. Ela é exclusiva, atenção, exclusivo da forma cutânea difusa. Então, é a fórmula que não está associada à síndrome de Crest. Então, vai ser um paciente com lesão renal aguda associada a um pico hipertensivo. Então, atenção a essa informação na prova. Como é o tratamento dessa paciente? Eu vou tentar inibir esse sistema que está extremamente ativado. Para isso, eu vou usar medicações que inibam o sistema. Inibidores da enzima conversora do angiotensinogênio ou bloqueadores do receptor da angiotensina, IECA ou BRA. Lucas, faça a medicação mesmo com disfunção renal? Pode fazer, porque a disfunção renal é secundária a uma ativação intensa desse sistema. Para prevenção, não tem boas evidências para nenhuma medicação, então tem que tratar quando o paciente já está com a doença estabelecida. A boa notícia é que, tratando adequadamente, a maioria dos pacientes vão recuperar em até 18 meses a sua função renal, inclusive saindo de hemodiálise, se for o caso. Com relação ao diagnóstico, então tem uma manifestação clínica, fiz a minha suspeita, posso lançar mão de autoanticorpos. Tenho 3 autoanticorpos principais. Eu tenho SCL70 ou topoisomerase 1, tenho um anticentrômero e o RNA polimerase 3. Tá? Aqui eu tenho os padrões de coloração do FAM mais associados a cada um deles. O mais importante é o pontilhado centromérico, que vai fazer lembrar do anticentrômero. Com relação à frequência, 10 a 40% dos pacientes vão ter o topoisomerase 1, 15 a 40% dos pacientes vão ter o anticentrômero e até 25% dos pacientes vão ter o RNA polimerase 3. O mais importante ainda é saber a associação da difusa e limitada com esses autoanticorpos. Então, atenção, forma limitada, que é a forma do Crest, da síndrome de Crest, eu vou ter associação com anticentrômero. Então, aqui fica o bizu, limitada anticrestômero, para lembrar de anticentrômero associado à síndrome Crest. Com relação aos órgãos, o anticentrômero vai estar associado a uma proteção contra a crise renal e a fibrose pulmonar. Lembra que eu falei para vocês no slide anterior que a crise renal esclerodérmica ela é exclusiva da forma difusa. Com relação à forma difusa, eu vou ter mais incidência de doença pulmonar intersticial grave e vou ter um acometimento mais extenso da pele, crise renal e malignidade nos pacientes que têm RNA polimerase 3. Posso lançar mão de outros exames, como por exemplo a capiloroscopia ungueal, que tem uma sensibilidade de 98% para o diagnóstico, então vou lá fazer uma capiloroscopia e vou avaliar se meu paciente tem capilares ectasiados ou deleção desses capilares. Lembrar que isso é um exame extremamente sensível, mas pouco específico para essa condição. Eu posso ter um FAM positivo em até 95% dos pacientes e anticorpos altamente específicos, mas pouco sensíveis, que são esses que falei para vocês nessa tabela aqui do lado esquerdo. Na prova, pessoal, preciso decorar tudo isso? Habitualmente não. Na prova você vai ter um paciente com fenômeno de Raynaud, vai ter um autoanticorpo positivo, mais uma capiloroscopia ungueal que habitualmente vai vir positivo, associado a uma pele endurecida, associado a uma esclerodermia. Colocou isso na prova, tenho que pensar na possibilidade de esclerose sistêmica. Então fica a dica aí para não errar esse assunto na prova. Para diferenciar as formas, uma tabelinha extremamente importante de esclerose sistêmica. Se for para escolher uma coisa dessa nossa aula de agora falando sobre esclerose sistêmica, pega essa tabela, guarda no bolso para não errar questões sobre o assunto, tá? Então, características que diferenciam a difusa da cutânea limitada ou a síndrome Crest são as seguintes. O fenômeno de Raynaud na cutânea difusa, ela normalmente começa junto com o acometimento cutâneo. Na Crest, pode até preceder o desenvolvimento de lesões cutâneas. Na cutânea difusa, tem uma maior associação com a alveolite com fibrose intersticial, tá? E na Crest, maior associação com hipertensão pulmonar. É só lembrar do nosso mnemônico CREST-HAP. Da forma renal, a crise renal é quase exclusiva da forma cutânea difusa. Aqui na Crest, a crise renal é rara. O overlapping ele é mais comum na forma Crest e mais incomum na forma cutânea difusa. E com relação aos anticorpos, o anti-SL70 e anti-RNA polimerase 3 estão associados à forma cutânea difusa. E na Crest eu vou ter o anticentrômero
que o padrão do fã vai ser pontilhado centromérico, que está associado à síndrome CREST, ou chamado também de anticrestômero, para não errar na prova esta associação. Com relação ao tratamento, ele é basicamente sintomático. Como falei para vocês, doença estabelecida, ela é irreversível. Então, os sintomas. Tem mais sintoma de Raynaud, vou tratar o Raynaud. Cessar tabagismo, evitar o frio que serve como gatilho, bloqueador de canal de cálcio para promover uma vasodilatação naquelas artérias digitais, nitrato tópico e botox. Supercrescimento bacteriano, eritromicina, metronidazol, tetraciclina, tá? Pode melhorar os sintomas de síndrome desabsortiva do paciente em questão. Se ele tem algum grau de inflamação, tem uma alveolite, favos de mel na tomografia, posso considerar fazer um imunossupressor como ciclofosfamida ou microfenolato. E se tem hipertensão arterial pulmonar, posso anticoagular para evitar fenômenos tromboembólicos, O2 se o paciente tiver hipoxemia, vasodilatador de óxido nítrico ou transplante pulmonar em casos refratários ao uso de medicações. Lembrar que nessa condição, corticoides não têm benefício, então é a primeira das colagenoses que a gente não tem benefício no uso de corticoide. Atenção a esta dica, porque isso é cobrado em prova de residência médica. Observe essa questão da UERJ 2019, tem uma questão extensa aí, mas veja como fica fácil reconhecer o paciente com esclerose sistêmica. Mulher, 43 anos, com fenômeno de Raynaud há 15 anos, tá? Tudo pode dar fenômeno de Raynaud, mas vamos continuar. Úlceras digitais cicatrizadas, evolui há vários meses com dor torácica e dispneia de caráter progressivo. Na consulta refere dor torácica em queimação e a endoscopia digestiva realizada recentemente revela esofagite e epitélio colunar em terço distal do esôfago. Ao exame físico, então tem a esofagopatia. Ao exame físico havia hiperpigmentação no tronco, rigidez articular e crepitação em velcro. Falou em crepitação em velcro em prova de residência médica, tenho que pensar na possibilidade de fibrose pulmonar. O fator antinuclear era positivo e a tomografia computadorizada de tórax mostrava pulmões com redução volumétrica e padrão em vidro fosco nas bases pulmonares. Tem um grau de fibrose ali. Na prova de função respiratória, capacidade vital forçada de 58, índice de tifenol de 88 e teste de difusão de monóxido de carbono de 25%. O diagnóstico mais provável para esse caso deve ser, tá? É um paciente que tem fibrose na tomografia de tórax, tem fenômeno de Raynaud, tem esofagopatia, eu tenho que pensar na possibilidade, se tem alteração de fibrose no pulmão, eu tenho que pensar na possibilidade de esclerose na forma sistêmica difusa. Lembra, pessoal, na forma da síndrome CREST, a gente tem mais hipertensão arterial pulmonar. Mas, Lucas, esofagopatia ela não é exclusiva da síndrome CREST? Não. É mais comum na síndrome CREST, mas eu posso ter também na forma cutânea difusa, tá? Mas a alteração de fibrose pulmonar, ela é característica do paciente na forma difusa da esclerodermia. Então, resposta aí, letra D de dado.